Olá, meu nome é Daniela Cândido e hoje nós estamos aqui com mais uma resolução de questões da OBQ Júnior, segunda fase. Temos aqui a questão 14, retirada da prova da Olimpíada Brasileira de Química Júnior 2021. E ela inicia dizendo: as tatuagens podem ter vários significados, tais como identificação, comunicação e ou estética. A técnica utilizada nas tatuas permanentes consiste em introduzir na derme, com o auxílio de agulhas, pigmentos que ficam retidos nas células da pele, conforme relacionado a seguir. Então, nós temos aqui o tipo de pigmento utilizado e qual a cor correspondente. Sais de cádmio correspondem às cores amarelo ou vermelho, sais de crômio, o verde, sais de ferro, castanho, rosa e amarelo, sais de cobalto, azul, sulfeto de mercúrio preto, carbono, que é o carvão, também preto, e óxido de titânio corresponde à cor branca. Então, a questão pergunta: considerando a possibilidade de uso desses pigmentos, que tipo de elementos químicos devem constar na tatu abaixo? Nós temos aqui a tatuagem. E então, os elementos para poder colorir essa tatuagem com essas cores são utilizados no pigmento: elementos de transição, elementos alcalinos ferrosos, halogênios ou calcogênios. E aí, como é que nós vamos saber os elementos falados anteriormente, se eles são de transição, alcalinos ferrosos, halogênios ou calcogênios? Precisamos então entender como é organizada a tabela periódica. A tabela periódica é organizada em grupos ou famílias, que, no caso, cada grupo, os elementos desse grupo apresentam características semelhantes, propriedades semelhantes. E também é organizado em períodos horizontais. E grupos são as linhas verticais. Nós temos o grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos. Nós temos aqui os elementos de transição, que vão do grupo 3 até o 12. No grupo 13, nós temos a família do boro. No 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, os gases nobres. Então, daqueles elementos que nós temos naquela tabelinha, os pigmentos, vamos, então, procurar esses elementos aqui na tabela periódica e ver se eles são metais alcalinos, alcalinos terrosos, elementos de transição, ou se eles estão localizados aqui em algum desses grupos. Temos aqui, então, mostrando os elementos químicos, aqui nessa tabela, para a gente poder observar melhor. Então, vamos lá. Primeiro pigmento, nós temos sais de cádmio. O cádmio é um elemento químico, cujo símbolo é CD. E nós temos aqui as cores amarelo ou vermelho. Nós podemos observar que a flor na tatuagem é amarela. Então, onde é que está localizado o cádmio? Ele está localizado aqui no grupo 12. Ou seja, ele é um metal de transição. Segundo pigmento, nós temos sais de crômio, que dão a cor verde. Como nós podemos observar aqui, nas folhas aqui, vizinho da flor. O crômio, ele é um elemento cujo símbolo é CR. Onde ele está localizado? Aqui, ó, no grupo 6. Também é um metal de transição. O próximo elemento, nós temos o ferro, que dá as cores castanho, rosa e amarelo. Novamente, né, amarelo nós temos aqui na flor. O ferro é um elemento cujo símbolo é Fe. E está localizado no grupo 8. Novamente, ele é um metal de transição, assim como o crômio e o cádmio. O próximo elemento, nós temos aqui sais de cobalto, que dão a cor azul. Nós podemos observar um pouco de azul aqui. O cobalto, o símbolo dele é CO. E ele está localizado aqui, ó, no grupo 9. Também é um metal de transição, né? Como nós observamos aqui pela legenda. Já o mercúrio, né, o sulfeto de mercúrio da cor preta. Nós temos aqui a cor preta na tatuagem.
O mercúrio, o símbolo dele é Hg. E aí, ele está localizado aqui, também no grupo 12, assim como o cádmio, nós temos aqui o mercúrio, um metal de transição. Nós temos agora o carbono, que dá a cor preta também. E ele, diferente dos outros, ele não é um metal de transição, né? Ele é um não metal, localizado aqui no grupo 14. E por último, nós temos o óxido de titânio, que dá a cor branca. Acho que nós temos só um pouquinho de branco aqui na tatuagem, né? O óxido de titânio. Então, nós temos o elemento titânio, cujo símbolo é Ti. Titânio está localizado aqui, ó, no grupo 4. Também é um metal de transição, ou seja, pelas alternativas da questão, nós podemos observar aqui, para formar essa tatuagem, nós temos os elementos químicos, que para produzir esses pigmentos são elementos denominados de, classificados como metais de transição. Ou seja, nós não temos metais alcalino-terrosos, não temos halogênios, nem calcogênios, nós temos os metais de transição. Logo, então, como alternativa, nós temos aqui a letra A. Os elementos químicos que devem constar nessa tatu são elementos de transição. Não são elementos alcalino-terrosos, porque eles não estão no segundo grupo da tabela periódica. Não são halogênios, porque não estão no grupo 17, nem calcogênios, porque não estão no grupo 16, ou seja, todos estão localizados lá, onde fica na região dos elementos de transição. E muito obrigada, é isso.